dia, paz seja com todos. Vamos só verificar aqui se nosso áudio está tudo ok. Só um segundinho, já vamos para a nossa meditação de hoje. Bem, acertar áudio. Bom dia, Gilda Lucas. Bom dia, Paulo Henrique, Márcio Tosi. Bom dia, Salete Arantes, votorantinense. Deus abençoe, Salete. Estive na sua igreja esses dias, a senhora não estava lá. Quem mais? Benedito Claudomir Alves. Bom dia também, Benedito. Eu acredito que são esses irmãos que estão por enquanto aqui. Cida Lopes, de Jacareí, né? Bom dia, Cida. Deus abençoe você também. Bom, estamos aqui com o Pão Nosso de cada dia, né? Nossa meditação diária baseada na leitura anual das Escrituras. Queridos, ontem eu não fiz a transmissão, né? Conforme eu já havia alertado na quarta-feira, mas mandei para algumas pessoas, né, o áudio, e daqui a pouco eu vou até colocar o texto de ontem também no grupo O Pão Nosso de Cada Dia. Né? Então vai estar lá o texto de ontem e também o texto de hoje, tá? Das duas meditações. Então, que você que está acompanhando, que gostaria de ter todas as meditações, pode mais tarde pegá-las, né? Então, lá no Face. O vídeo de ontem não tem, eu vou ter que gravar ele à parte, ok? Outra coisa, esses dias alguém me perguntou, me pediu para que toda vez que eu fosse fazer a transmissão, eu avisasse. Então, fica difícil avisar todo mundo, mas tem um jeito que você pode fazer isso. Você pode, nesse vídeo aqui, tem uma opção aí que você pode pedir para ser notificado toda vez que tiver um vídeo do Pão Nosso no ar, tá? Toda vez que eu estiver aqui, você pode então configurar e quando eu entrar, você já recebe aí uma notificaçãozinha. Isso facilita a nossa vida. Henrique Egídio Braga, Deus te abençoe, pastor Henrique. Bom, queridos, vamos lá. Pão Nosso de Cada Dia, você sabe, é a nossa meditação diária baseada na leitura anual das Escrituras. E a leitura de hoje foi Êxodo capítulos 1 e 2, Salmo 26 e Marcos capítulo 6. Então, Êxodo capítulo 1 e 2, Salmo 26 e Marcos capítulo 6. Separei o seguinte versículo. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muita coisa. A palavra que eu escolhi da leitura de hoje, isso está em Marcos 6, 33 e 34. E a palavra que eu escolhi então para a nossa meditação hoje é clamor. Clamor. No hebraico, clamor é zaad, né? Zaad. Adilson Dantas, Deus te abençoe também, Adilson. E nós vimos aqui, o clamor então ele aparece como um ponto, né? Eu destaquei o clamor na leitura de hoje de diversas formas. Primeiro nós temos o povo de Israel, que após passar um tempo no Egito, aconteceu uma mudança no governo. E essa mudança provocou opressão, trouxe a angústia e a aflição para o povo de Israel no Egito. Então, naquela situação que eles estavam ali, de opressão, de escravidão, sendo forçados a perder os seus filhos, né? Então Deus, eles clamam a Deus, melhor no caso, né? Eles clamam a Deus. Depois, quando a gente leu o Evangelho, até pegando esse versículo que nós vimos aí, nos dias de Jesus, Israel não estava de uma forma diferente. Eles estavam vivendo sob a dominação romana.
Havia muita opressão, havia ali a exploração, a gente vê isso com os publicanos, né, os cobradores de impostos, fora a questão da violência e outras coisas. Então havia um clamor também naqueles dias, que Deus os livrasse daquela condição. E esse clamor deles aparece, inclusive, na fala entre os apóstolos de Jesus, depois da ressurreição. Se você lembrar de Atos 1, quando Jesus vai ascender aos céus, o que eles perguntam para Jesus? Né? Quando ele fala da vinda, perdão, para os anjos, né? Quando fala da vinda dele. Será nesse tempo que o Senhor vai restaurar, né, o reino a Israel? Ou seja, havia essa preocupação, né, de se livrarem do jugo romano. Os zelotes, assim, muitos achavam que Jesus tinha vindo ali para trazer a liberdade da opressão romana. Eles não viam aquilo como libertação espiritual da alma, algo maior, no primeiro instante. Agora, e a gente vê ainda, né, que no caso aqui Davi, no Salmo 26, clamando a Deus também, que o livre dos seus inimigos. Então, clamor, clamor e clamor, a gente consegue identificar nas 3 passagens que nós lemos hoje. Mas o segundo ponto, ainda ligado ao clamor, que eu achei interessante aqui, é que esse clamor não foi feito por qualquer pessoa. O clamor que nós estamos vendo aqui subiu do povo de Israel, primeiro lá no Egito, e depois nos dias de Jesus. O clamor que nós vemos aqui sai da boca de um homem que, segundo o próprio Deus, né, era um homem segundo o seu coração. Então o clamor que nós estamos vendo não é clamor do mundo, não é clamor do incrédulo, não, clamor do povo de Deus por situações diversas que se abateram sobre eles. E o que eu acho muito interessante é que no Egito, quando eles clamam a Deus, Deus levanta Moisés, né? Deus vai levantar Moisés para mudar a situação deles. E nos dias aqui do Novo Testamento, Deus então envia Jesus Cristo para atender o clamor daquele povo. Só que tem uma coisa muito importante a se destacar nas 2 situações. Israel, quando nós voltamos lá atrás, principalmente olhando para o Êxodo 19, a gente vai ver que Deus ele estava chamando a nação israelita, tirando eles da condição de escravos, mas com 3 propósitos. Eles seriam uma nação santa, eles seriam a propriedade peculiar de Deus, eles seriam um reino sacerdotal. Vamos falar dessa terceira aqui, o reino sacerdotal. Eles estavam incumbidos de mostrar ao mundo, de falar com o mundo sobre o Deus que os livrara da escravidão. Essa era a proposta de Deus. Que eles falassem, repartissem com o mundo o que Deus tinha feito com eles. Quando Jesus, então, depois vem, e por causa da rejeição dos judeus, ele, então, instaura, né, a igreja, a sua igreja. Por que ele faz isso? Com o mesmo propósito. Né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nas 2 situações, Deus estava atendendo ao clamor do povo dele para livrar o povo dele de uma situação emergencial, mas ele tinha algo maior. Ele queria que o povo dele pegasse essa mensagem e repartisse com os demais. Então, queridos, que a gente percebe que o nosso clamor, as nossas aflições, nossas angústias, na realidade são as mesmas das pessoas que nos cercam. As mesmas coisas. Então, se são as mesmas coisas, né? E Deus nos livrou de tão grandes coisas aqui, tão grandes problemas, se Deus mudou a nossa vida, se Deus afastou de nós, né? Ou melhor, nos deu a vitória sobre o maior dos nossos inimigos, que é o diabo. Por que eles fizeram isso? Ele fez isso justamente para que nós pudéssemos, tendo recebido as respostas de Deus para nós, então repartir isso com as outras pessoas. Quando Deus atende a nossa oração, quando Deus atende ao nosso clamor, é porque do nosso lado existe alguém com a mesma necessidade. O problema é que nós, às vezes, egoisticamente, não observamos isso.
Mas preste atenção nesse detalhe. Preste atenção em algumas situações que você passa e sempre alguém aparece vivendo a mesma coisa, precisando de uma mesma coisa, de uma mesma resposta. E Deus, querido, Ele faz isso conosco para que nós nos tornemos, então, essa luz do mundo, esses agentes, esses instrumentos de salvação para atender a quem está ao nosso redor. Nós não fomos chamados para ficar isolados. Nós somos salvos, né, para sermos resposta, né, de oração, para sermos resposta para as pessoas. E essa resposta, ela pode ser dada em muitos níveis. Pode ser dada em vários níveis, né, no caso. O Deus vai nos colocar, cada um no seu lugar, de uma maneira para atender determinado público. Mas todos nós temos uma palavra de bênção para dizer. E essa palavra de bênção, ela ganha peso, ela ganha força quando ela é baseada numa resposta que Deus nos deu. Porque nós nos tornamos testemunhas de algo que Deus faz. Então, eu fiquei meditando um pouquinho na leitura de hoje e foi isso, né? Esse apanhado que eu fiz, então, desses 4 capítulos lidos. Que Deus possa nos usar onde nós estivermos. Né? Que cada situação que nós passarmos, a gente não se preocupe mais apenas conosco, mas sempre lembrando que Deus está fazendo alguma coisa para que nós possamos dar alguma coisa também e dar uma resposta com propriedade. Não na teoria, mas nós vamos falar daquilo que Deus fez e faz em nossas vidas. Ok? Essa é a nossa meditação de hoje, dia 26 de janeiro, queridos. Tá? Espero que Deus possa te usar cada vez mais, né, onde você estiver. Cumprimentando aqui mais alguns irmãos que chegaram: Ana Maria Victal, Roberto Ferreira, Nando da Evelyn, Cidinha Cortez. Quem mais? Quem mais temos por aqui? Acho que solos. Cristiane Saturnino, aproveitando as férias e vendo meditação ao vivo. Muito bem. Eu acho que só. Muito bem, queridos. Deus te abençoe. Seja a resposta de Deus para aqueles que estão ao seu redor. E amanhã estamos de volta aqui às 9 horas, se o Senhor Deus permitir. Tchau, tchau.